Boa noite a todos. Boa noite. Estamos começando mais um estudo bíblico do livro de Mateus. Hoje é dia 2 de novembro de 2023. O Senhor abençoe todos que estão aqui, também os que acessarem pelo YouTube. Nós vamos entrar hoje no capítulo 22 do livro de Mateus, mas não sem antes fazer uma breve oração, tá bom? Amém. Senhor Jesus, Amém. nós te buscamos. Amém. Senhor, nós pedimos a tua presença. Amém. Nós pedimos o teu encabeçamento, Amém. o teu governo nesse nosso estudo, Senhor. Amém. Que o Senhor abra para nós a tua palavra, Amém. que o Senhor fale com cada um de nós, Amém. coloque a tua palavra dentro de nossos corações. Amém. Senhor, tu sabes como nós precisamos da tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós Amém. e nos fale, Senhor. Do nosso lado, nós queremos estar com o coração aberto. Amém. Limpa nosso coração, esvazia-nos completamente para receber a tua palavra de maneira pura, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Amém. Aleluia. Então, na última semana, nós falamos a respeito de Mateus 21. Hoje tem criança aqui. Mateus 21, onde o Senhor já está em Jerusalém e o Senhor faz essas viagens diárias, né? Porque ele pernoita em Betânia e de dia ele vai para Jerusalém. Então é a última semana do Senhor até a crucificação. E nós falamos também que alguns grupos de pessoas, a partir de agora até o final do capítulo 22, vêm para testar o Senhor Jesus, para provar o Senhor Jesus, que o nosso Senhor, ele vai ser sacrificado, ele vai à cruz exatamente no dia da Páscoa. E isso também cumpre cabalmente a figura do Antigo Testamento na Páscoa, lá na saída do Egito. Lembram disso? Que um cordeiro era imolado e o sangue era pintado nas portas. Então, não havia a morte dos primogênitos na casa do povo de Israel. E isso significa que o Senhor, ele é o Cordeiro de Deus que faz a expiação por nós, que tira o pecado do mundo. Amém? Então ele vai ser testado. O primeiro grupo que nós vimos aqui que vem testar o Senhor, estava lá no versículo 23 do capítulo anterior, 21, do capítulo 21, são os sacerdotes e os anciãos do povo. Então esse é o primeiro grupo que veio testar o Senhor, perguntou sobre a autoridade com que o Senhor fazia as suas ações. E o Senhor colocou a questão do João Batista para eles e falou: não sabemos. Quem não viu pode ver na semana passada, né? Não dá para entrar em detalhes novamente. Era uma mentira, na verdade eles tinham a sua opinião, eles sabiam como responder, mas eles não quiseram responder por causa do povo. Eles eram políticos, tá? E aí o Senhor falou duas parábolas. A parábola dos dois filhos, mais velho e mais novo, que o Senhor mandou ir para a vinha, ele falou que ia, mas não foi, o mais velho. Depois o mais novo falou que não ia, mas foi. Então quem fez a vontade do Senhor? Foi o filho mais novo. Depois o Senhor também falou da parábola da vinha também, que tinha lá os lavradores que queriam pegar ou herdar, vamos falar assim, a vinha, né? E não davam os devidos frutos também para o dono da vinha, matou até mesmo o herdeiro da vinha, tá? Então isso, quando chega no final dessa parábola, versículo 45 aqui do capítulo 21, fala assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta.
Então essas duas parábolas foram faladas a respeito deles. Se a gente ligar com a questão da figueira, lembra da figueira? Que o Senhor foi procurar frutos e não achou frutos, achou folhas. É com respeito ao povo de Israel. Eles deveriam dar frutos para o Senhor, mas só tinha aparência, não tinha frutos. Então aqui essas duas parábolas se ligam a essa questão. E o Senhor, no versículo 43, falou o seguinte, do capítulo 21. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então esse povo diz respeito a nós, os gentios. Então o reino de Deus não ficou com o povo de Israel, foi passado para os gentios. Na verdade, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Tá bom? No capítulo 22, nós temos ainda uma outra parábola, que ela está ligada a esse assunto ainda, tá? O assunto dos judeus não darem frutos. Então vamos ver aqui, eu vou ler a parábola, depois a gente vai falando um pouco a respeito dessa parábola. Capítulo 22, versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Jesus. Então vamos falar um pouco das bodas do filho, dessa parábola, tá certo? Quando nós temos uma parábola, nós devemos entender que é uma alegorização, uma figura, uma comparação com coisas que nós podemos entender, coisas do nosso dia a dia, coisas que nós conhecemos, para nós entendermos, vamos falar assim, ou percebermos as coisas espirituais que o Senhor quer falar para nós. Então aqui ele falou de um casamento, não é isso? O rei tem um filho e ele vai dar uma festa de casamento, são as bodas do filho. E aí os servos desse rei saíram para convidar as pessoas, para dizer aos convidados: olha, está tudo preparado, agora só ir para a festa. Amém? E aí é isso que aconteceu. Esses convidados receberam lá o convite, mas eles não foram para a festa. Essa festa aqui, o que é? Então aqui já não está falando mais de uma vinha, não está usando mais uma vinha. A vinha é um lugar de trabalho,
certo? Mas a festa não é um lugar de trabalho, certo, seu Marcinho? O dia que você der uma festa, a gente vai. Mas o dia que você convidar a gente para vir, eu não sei. Para trabalhar na roça, né, Humberto? Inchada. É? Mas a festa é um lugar de prazer, é um lugar de desfrute. Com isso, o Senhor está mostrando também que no Novo Testamento, nós temos algo para desfrutar. Nós temos algo para receber de graça. Nós temos as riquezas do Senhor, nós temos a salvação do Senhor, nós temos qual é o preço que nós pagamos para entrar, para fazer parte do corpo de Cristo, por exemplo? É só crer, né? Isso é graça, isso já está, Deus fez tudo, é só crer, pronto, você já está desfrutando. Então a ênfase aqui é o desfrute daquilo que está preparado para nós. Amém? Amém? Aleluia. Mas mesmo assim, alguns não querem. Alguns dizem que tem coisa para fazer. Tem outras ocupações. Mas vamos lá, vamos pouco a pouco. Quem é o rei aqui? É Deus, Deus Pai. Quem é o filho? É Jesus. A noiva, embora não fale aqui, mas quem seria a noiva? A igreja, né? Nós somos a noiva. Então eu queria falar um pouco a respeito desse casal, tá? Porque a Bíblia, desde o Antigo Testamento, já traz para nós essa noção de que o povo de Deus é como a esposa num casal, certo? Marido e mulher se casam e se tornam um só, não é isso? O que Deus quer fazer? Quer se unir a nós e nos tornarmos um com Ele. Isso é coisa pequena? Não, isso é coisa grandiosa. Vamos ver alguns versículos que mostram essa ideia de Deus, esse pensamento de Deus na Bíblia. Então vamos lá, Antigo Testamento, Isaías, capítulo 54, é um versículo que muitos conhecem, 54:5, quando esse profeta está falando com o povo de Deus, ele faz uma declaração aqui, ó. Isaías 54, versículo 5. Tá bom? Fala assim: porque o teu Criador é o teu marido. Olha a ideia, qual que é o pensamento? O teu Criador, quem que é o Criador? Deus. Criador de quem? Está falando com o povo de Israel. É o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia. Então esse é o coração de Deus. Capítulo 62, Isaías, versículo 5. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Percebem qual o pensamento de Deus, qual o desejo de Deus? Se unir ao homem, vamos colocar dessa maneira, né? Se unir àqueles que o recebem. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, tem mais versículo aqui. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Para a gente entender que está lá no Antigo Testamento já, né? 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes,
diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Então, o Senhor está falando, eles precisavam se converter, precisavam ter um arrependimento e se voltar para o Senhor, porque o Senhor está falando, eu sou o vosso esposo, e vos tomarei. Então esse pensamento, esse desejo, está registrado por meio dos profetas, e aqui no Novo Testamento também nós temos algo assim, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos abrir Jeremias 31, 32. Capítulo 31, versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Desposado. Então é a questão de estar comprometido com eles. O Senhor fez uma aliança, mas quem anulou essa aliança foi o próprio povo, né? Vamos agora para o Novo Testamento. 2 Coríntios 11. Paulo também fala algo semelhante, tá bom? 2 Coríntios 11. Eu estou na primeira, não, é a segunda. Versículo 3. Não, versículo 2. Acharam? Porque zelo por vós, quando fala zelo, tem a conotação de ciúmes, tá? Eu tenho ciúme de você. Porque zelo por vós com zelo de Deus, com ciúme de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Qual era a obra de Paulo, então, que ele está falando aqui? Ele estava sempre ajudando os irmãos, sempre preparando os irmãos como uma esposa, uma virgem pura para apresentar a Cristo. Tá certo? E aí, em Apocalipse capítulo 19, também vemos essa questão. Aqui fala das bodas do Cordeiro, tá certo? Apocalipse 19, versículo 7. Fala assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém. Aqui também continua, né? Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Tem mais um versículo aqui, capítulo 22, versículo 17, de Apocalipse mesmo. Diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então nós temos essas passagens que eu mostrei para vocês, o que mostra para nós? Um casal universal. Quem é esse casal? Cristo e a igreja. Esse é o casal. Essa união vai acontecer? Essa união vai acontecer.
Pode ter muitos problemas aí por enquanto, a gente enxerga tantas dificuldades. Será que vai dar certo esse negócio? Será que esse casal vai dar match? É isso? É? Mas vai dar. Esse casal vai dar certo. Esse casal é o casal. Amém? Amém. Por exemplo, abrindo em Efésios, capítulo 5. Eu estou aproveitando aqui para a gente ter um vislumbre, né, desse casal universal, e que nós estamos participando dessa preparação. Amém? Amém. Por isso que é importante a gente também se preparar. Ó Senhor Jesus. Então aqui no capítulo 5 fala, versículo 32 fala assim. Vamos ler junto? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então nesse trecho aqui, muitos conhecem Efésios 5. Esse trecho, às vezes está falando do casal, o marido obedece, o marido ama a esposa é submissa ao marido, o marido deve amar, deve cuidar, deve dar sua vida, e assim por diante, né? Então, parece que está falando de um casal, mas de repente Paulo fala, grande é esse mistério, mas não estou falando só desses casais aí, eu estou falando de Cristo e a igreja. No versículo 25, fala assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora o 26 fala, para que, qual é o objetivo, o que ele quer fazer? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então aqui tem muita coisa importante. Nós estamos no processo de santificação. O que é isso? Nossa velha natureza caída tem que ser lavada embora. E os elementos da vida divina devem nos preencher. Amém? Muitas vezes nos foi dado no passado, né, Tito? É o exemplo de uma madeira petrificada. Alguém já viu uma madeira petrificada? Conhece, velho? O que acontece? Cai um tronco no leito do rio e passa água. A água que vem traz elementos minerais, certo? Rochas que sedimentaram, etc. e tal, areinha e tal, e vai penetrando naquela madeira. E a parte vegetal, na verdade, vai indo embora e vai sendo substituída pelos elementos minerais. Já viram isso? Eu tinha uma que era peso de porta, né? Para não bater a porta, então punha no chão ali. Então, quando você vê, parece madeira. Quando você vai pegar, mas é pesado. É porque ali tem elementos minerais. Os elementos vegetais foram substituídos. É semelhante a isso que o Senhor quer fazer com a gente. As coisas velhas do nosso ego, do nosso eu, do nosso homem caído, devem ser levadas embora. E as coisas da vida divina vão penetrando em nós e vão tomando conta do nosso ser. Amém? Amém? Aparentemente somos os mesmos, mas agora estamos cheios da vida de Deus. Amém. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que o Senhor quer fazer. Então é por meio da lavagem de água pela palavra. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um livro de conduta, eu preciso melhorar aqui. Não. Vamos desfrutar da palavra. Vamos permitir que a palavra nos lave, que a palavra nos santifique, que a palavra entre em nós. Irmãos, a gente nem imagina como é importante o trabalho da palavra na nossa pessoa. Mas tenham essa percepção, essa confiança, que Deus está trabalhando em nós, está
nos transformando, usando muito a sua palavra. Amém? E qual é a finalidade também? Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O que a igreja gloriosa tem? Bom, aqui está falando que ela não tem. Certo? O que ela não tem? Não tem mácula, não tem ruga, não tem nada disso semelhante, porém é santa e sem defeito. Sem defeito. Que mulher que não quer ser assim? Sem mancha, sem ruga, esticadinha, né? Nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Esse é o trabalho que o Senhor está querendo fazer em nós. Amém. O problema é, estamos deixando? Estamos permitindo? Então, mas Deus está trabalhando, né? Ele, por um lado, vai apresentar a noiva gloriosa a si mesmo. Por outro lado, como nós lemos lá em Apocalipse 19, ali fala que cuja esposa a si mesma já se ataviou. O que é ataviou, hein? Ficou pronta, é isso mesmo, ficou pronta, se preparou, está prontinha, já está perfeita para casar, tá? Então, quem prepara a noiva? É Cristo ou é nós mesmos? É a gente que se atavia, e ali fala, vestida de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Então, um dia nós ganhamos a vida de Deus, certo? É o suficiente? Está pronto o trabalho? Não. Essa vida tem que produzir um viver. E nesse viver é que nós temos os atos de justiça. O que são os atos de justiça? Falando de uma maneira bem simples. Os atos de justiça é o nosso viver por essa vida. Deu para entender ou não? Não pela nossa vida natural, mas pela vida de Deus que entrou em nós. Amém. Amém? Não há como nossos atos feitos no Espírito serem atos de injustiça. Não. Então, quando nós temos atos no Espírito, eles são atos de justiça. Quando nós agimos em obediência à vida interior, são atos de justiça. Amém? Amém. Justiça não é a justiça comum, a justiça dos homens, é a justiça de Deus em nós. É aquilo que Ele determina para nós, que vai além, muitas vezes, da justiça do homem. Certo? Se alguém me ofendeu, você pode entender que é justo você não conversar mais com ele e esperar o pedido de perdão dele, ele que me ofendeu. Mas na justiça de Deus, talvez Deus fale para você, vai lá você e peça você perdão para ele. Vai além, não vai? Por que eu posso falar assim? Mateus mesmo mostrou já para nós, né? Quando você for fazer a sua oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, veja bem, não é você que tem alguma coisa contra ele. Alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta ali, vai lá, reconcilia com ele primeiro, depois você vem e faz sua oferta. Não é verdade? Então, irmãos, nós precisamos entender que a justiça de Deus é diferente, é mais elevada. E às vezes exige de nós coisas que nós ainda não conseguimos realizar. Por isso nós precisamos da lavagem de água pela palavra. Precisamos muito que a palavra opere em nós. Ó Senhor Jesus. E um dia, né? Um dia o Senhor que quer nos apresentar como igreja gloriosa, e nós que queremos nos preparar, estamos juntos, né?
usando, né, Titão, os termos lá da reunião de homens de oração, nós estamos no mesmo ritmo do Senhor, né? Estamos no ritmo do céu, vamos entrar no ritmo do céu, vamos acompanhar o Senhor, e isso vai fazer com que nós tenhamos o mesmo sentimento, nós cooperemos com Deus e Deus coopera conosco. Amém ou não? Amém. Aleluia. E aí chega lá, Apocalipse 22, fala assim: o Espírito e a noiva dizem, está no mesmo ritmo, está no mesmo passo, no mesmo compasso, estão falando em uníssono, né? É uma voz só. O Espírito e a noiva dizem, vem. Não funcionou bem agora, vamos de novo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Está vendo? É uma coisa só. Falamos juntos. Então, irmãos, falei agora do casal universal. Vamos voltar para a parábola? Pode falar assim, mas por que nós temos que falar isso? A gente aproveita, tá bom? A gente aproveita cada oportunidade para penetrar no coração de Deus, né? Amém. Então, essa parábola mostra para nós a situação das pessoas que sempre tem algo para fazer em vez de participar das bodas. Não é isso? Olha lá. Versículo 4. 3 fala assim: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei tudo, vinde para as bodas. 5. Eles, porém, não se importaram. Olha só, essa palavra é forte. Eles não se importaram. Eles não deram a importância devida. Agora nós vamos trazer para nós. Nós damos a importância devida às bodas do Cordeiro? A participar das bodas do Cordeiro? Ou muitas vezes nós falamos: eu preciso ir para o campo, eu preciso ir para o meu negócio. Temos outras coisas, não é? Então, vamos trazer para nós, né? Nós precisamos ser despertados para isso também. Bom, e até alguns agarraram os servos, maltrataram e mataram aqueles servos. Quem são esses servos? Eu pergunto, você já recebeu algum convite desses servos ou não? Esses servos são aqueles que pregam o Evangelho. Certo? Algum servo de Deus chegou para você e pregou o Evangelho? Graças a Deus. Porque se não tiver quem chegue para nós, como que a gente vai receber esse convite de Deus? Não é verdade? Então vamos aproveitar também Romanos capítulo 10. Porque hoje nós também podemos ser como esses servos, amém? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Romanos 10, versículo 13. Vamos começar no 12, vai. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eu preciso para ser salvo? Eu preciso invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Não são palavras vazias, mas é você chamar, você buscar o Senhor com realidade, de coração e abrindo sua boca. Ó Senhor Jesus. Versículo 14, mas como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia.
coisas boas, boas novas, é o Evangelho, é isso mesmo. Nós podemos ser enviados todos os dias para pregar o Evangelho. Pode ser para a pessoa do mercado, da padaria, colega de trabalho, vizinho, vizinha, pode ser até mesmo para parentes, até mesmo para os filhos, para o marido, para a esposa. De vez em quando precisa pregar o Evangelho, né? Dentro de casa, não precisa não? Precisa. Então, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. É o que acontece, né? Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Podemos usar também ouvir, mas vamos ficar com pregação hoje, porque é o que nós também podemos fazer pelas pessoas. Convidá-las. Vai ter uma festa de casamento. Você quer participar ou não? Quer, Thiago? Não é você que vai ser o noivo, tá? Mas é uma outra. Logo pode ser, mas não é dessa que eu estou falando. Tá bom? Então, nós podemos convidar as pessoas. Amém. E aí, como nós vimos, né? O que impede as pessoas? Suas coisas ali. Às vezes até nós achamos que tem coisa mais importante para fazer, né? Senhor Jesus. Mas o rei falou assim, olha, está tudo pronto. Os bois e os cevados já estão preparados. Irmãos, toda a riqueza está ao nosso dispor. Cristo, aqui, esses bois e cevados, são Cristo. Cristo já está preparado para nós. A riqueza, como fala naquele versículo 12, né? Não há distinção entre judeus e gregos, pois o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Então está tudo preparado. As riquezas são nossas, as insondáveis riquezas de Cristo são para nós. Basta nós crermos, basta nós invocarmos. Vamos trazer para a nossa realidade. Basta para nós, às vezes, participar de uma reunião como essa. Não é verdade? Participar das reuniões da igreja, participar de uma comunhão com os irmãos, com as irmãs, a oração com as irmãs, leitura da Bíblia. Irmãos, tudo está preparado já. Não é verdade? O que nós precisamos fazer? Isso aqui é semelhante a Lucas 15. Lembra do filho perdido? Quando alguém até falou diferente, que o filho saiu correndo. Não foi o filho que saiu correndo. Foi o pai que saiu correndo. O pai o avistou. O pai o avistou. O pai estava esperando. Vinha ele. Bom, vamos ver. Vale a pena, né? Lucas 15. Lucas 15. Olha, versículo 20 fala assim: e levantando-se o filho, né, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Aquele pai devia estar esperando todo dia. Será que não vai voltar meu filho? Certo? Então estava longe ainda. O pai avistou. Como é que estava o filho? Estava bem vestido? É como esses dias, né, Milton? Lá na Parede, né? Aí tem um rapaz que voltou lá, né? Voltou lá. Quando ele saiu, quando ele estava lá e ficou um tempo lá, estava forte, bonitão, bem apessoado, assim. E dessa vez ele voltou lá. Oi, seu Alexandre. Eu olhei para ele. Estava cadavérico, estava bem chupado, assim, magro. Estava feio. Então, imagine esse filho, como que estava quando voltou. Mas o pai, vendo de longe, ele identificou que era o filho. Abraçou, vem aqui, ó.
Quando vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Talvez o filho nem tivesse forças para correr. Quem correu foi o pai. Quem abraçou foi o pai. Quem beijou aquela coisa, né? Vamos falar assim, devia estar sujo, tal, suado, sei lá. O pai beijou. Ó Senhor Jesus. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele começou o discurso que ele pensou que ia falar com o pai. O pai interrompeu. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, trazei o anel, trazei sandália, também vamos matar o novilho cevado, vamos comer e regozijar. Irmãos, esse é o coração do Senhor, né? Esse pai, então, preparou tudo para aquele filho. E aqui, voltando para Mateus 22, nós temos essa festa preparada. Então, versículo 7 fala assim: O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui, irmãos, a gente pode associar a situação dos judeus quando o Senhor vem, o Messias vem, o Cristo vem e eles não aceitam. Não é verdade? E aí, no ano 70 da nossa era, aconteceu uma coisa trágica para o povo judeu. O imperador romano, chamado Tito, entra em Jerusalém e acaba com a cidade. Então, olha o que fala aqui. Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Não é? Eles rejeitaram o Senhor, não rejeitaram? Eles tinham as suas coisas, os seus negócios. Então aqui teve um tratamento forte, tá? Ó Senhor Jesus. Então nós podemos também ligar esse fato histórico à questão que está na parábola aqui. Mas no 9 fala assim: E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então aqui, irmãos, nós estamos falando desse banquete que vai acontecer mesmo, tá? Nós vamos ter, mas tem que ter uma veste nupcial. Qual é essa veste? Nós já lemos aqui. Qual que é? São os atos de justiça. A primeira veste que nós ganhamos, cremos no Senhor. Recebemos uma veste. Ele é a nossa justiça. Mas agora, para participar aqui, precisa de uma veste bordada, tecida. E essa veste são os atos de justiça dos santos. Precisa estar preparado. E sem estar com essa veste, quando o Senhor perguntar: como você entrou aqui? Você vai ter alguma coisa para falar? Ele emudeceu. Falar o quê? Eu não vivi no Espírito. Eu não agi de acordo com a vida interior. Eu agi de acordo com a minha vida da alma. Eu agi de acordo com o meu ego. Então, mas ele nem falou, porque não adiantava nada falar, né? Então, versículo 13, ordenou o rei aos serventes. Aqui, os serventes não são esses outros servos que eu falei que saíram para pregar o evangelho. Esses serventes aqui devem ser os anjos. Porque Deus tem servos anjos e servos nós. Tá certo? Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Você foi chamado? Fomos chamados? O que precisamos agora? Ser os escolhidos. Como ser os escolhidos? Atos de justiça dos santos, né? Viver no Espírito, não trocar a festa pelas nossas coisas, né? Mas valorizar a festa que o Senhor tem para nós. Eu vou colocar assim, toda reunião da igreja é uma festa. É ou não é? É uma festa. Então, vamos falar, precisamos valorizar as reuniões também. Bom, acho que dá tempo de falar mais um pontinho aqui. Dá tempo? Tem fôlego aí? Vamos lá. Versículo 15 em diante. Então, retirando-se os fariseus, vamos lembrar que tudo isso ele falou por causa daquela pergunta dos fariseus que vieram para testar o Senhor e tal, né? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, que não eram discípulos de Jesus, né? Eram discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Então, como eu falei, mais um grupo, uma banca examinadora aqui chegando para ver se achava algum problema, algum defeito, alguma falta no Senhor Jesus, né? Então o Senhor falou: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Então, as bancas examinadoras que vieram para reprovar Jesus foram reprovadas. Não é isso? Ficaram sem palavra. Então, aqui já é a segunda. Não é isso? Estão contando aí? Já é a segunda. Vieram examinar o cordeiro. Mas aqui, vamos lá. Eles fizeram um discurso todo, né? Preparando o Senhor, para que o Senhor não pudesse se dar uma evasiva, deixar no ar. Então, falar assim: sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, não se importa com a aparência, tal. Realmente, o Senhor é aquele, como diz em 1 Samuel 16, 7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor vê o coração. Então eles estavam certos aqui? Até que estavam, né? Até compararam Jesus com Deus, que para eles era uma dificuldade, mas eles confirmaram: Jesus é Deus mesmo, porque ele também vê o interior, não se atém à aparência, né? E aí eles perguntaram: deixa eu falar, esses herodianos são judeus, mas têm essa tendência a apoiar o Império Romano, o Herodes, tá bom, certo? Então eles assumem, eles assimilam, vamos falar assim, a cultura, era chamada grego-romana, certo? Eles assimilam a cultura dos gentios romanos que vieram ali para dominar aquela região. Então veja, nessa situação se junta com qualquer um. Os fariseus se juntam com qualquer um para ir contra o Senhor. Se é contra ele, então se junta comigo. São inimigos, né? Não tem nada a ver uma coisa com... Mas se vamos contra Jesus, vamos juntar. Vamos juntar nossas forças. Maligno, né? Mas o Senhor falou assim... Então eles estavam querendo pegar o Senhor. É lícito pagar tributo? Olha só. É lícito.
Se o Senhor falar que é lícito, alguns podiam até achar, puxa vida, né? Nós estamos sendo aqui escravizados. Você não é o Cristo que devia libertar a gente dessa escravidão? O Senhor foi por aí? Não. O Senhor foi por outro caminho. Qual foi o caminho do Senhor? Mostrai para mim a moeda do tributo. Estava com o Senhor a moeda? Não estava nem com o Senhor, não tinha nem moeda. Aí mostraram a moeda. Ele perguntou: de quem é essa efígie e inscrição? É de César. Então, dai a César o que é de César. Essa moeda que vocês têm na mão aí, dá para César. Eu não tenho, mas vocês têm aí, dá para César. Então, né? Irmão, tem muita coisa implícita aqui, né? Se é de César, dá para César o que é de César. E o que mais? Terminou aí? E a Deus o que é de Deus. Que resposta, não, irmão? Vamos falar sério, né? Eles queriam pegar o Senhor, mas não tem jeito. O Senhor é a própria sabedoria. E aí, respondeu o que para ele? Eles acharam que iam pegar o Senhor, eles acharam que iam reprovar o Senhor. Quem foi reprovado? Eles mesmos. Ouvindo isto, se admiraram, deixando foram-se. Amém? Amém? Então vamos parar por aqui, que acho que já é suficiente. Depois, na semana que vem, se Deus quiser, nós continuamos. Amém. Senhor Jesus. Amém.